Olá, bem-vindo todos a mais um podcast do CTCam. Esse mês é com foco na campanha do Setembro Amarelo, não é? Prevenção do suicídio e saúde mental, basicamente dirigido ao paciente com câncer. Esse mês nós temos aqui nosso amigo e psiquiatra e psicoterapeuta, Dr. Jackson Ivner. Muito obrigado pela participação, por dispor a vir. Lembramos a todo mundo a seguir o CTCam nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Dr. Alex Seidel, oncologista CTCam, e eu, Álvaro Machado. Dr. Jackson, Setembro Amarelo, assim, vamos primeiro falar assim, de onde é que veio a campanha do Setembro Amarelo? Então, antes de tudo, prazer imenso estar aqui. Também digo, no meio aí de amigos e estar podendo participar de todo o trabalho e essa divulgação de temas, enfim, que o canal da CTCam tem, e já acompanhei alguns e são sempre muito esclarecedores. Então, Setembro Amarelo nasceu de um suicídio nos Estados Unidos com um cidadão chamado Mike M, que ele tinha um Mustang amarelo ano 1968. Recuperado, restaurado por ele, e era, em tese, uma coisa valiosa assim, para ele em termos de sentimento. Que, infelizmente, acabou cometendo suicídio no ano de 1994, e durante o seu velório, os pais dele decidiram distribuir cartões com falas de esperança e de, principalmente, pedido de ajuda, tentando já fomentar uma conscientização, possivelmente por uma consciência que eles desenvolveram, e com laços amarelos em homenagem ao Mustang dele, além de o acidente, do suicídio ter acontecido no mês de setembro. Então, isso foi dada a origem, foi o evento que deu início, o marco inicial. E no Brasil, ele passou a ser, vamos dizer, oficializado, entrou para o calendário dos meses de conscientização a partir de 2015. Em 2010, se iniciou algumas campanhas já na televisão que começou a se abrir o tema, porque é um tema que, na verdade, ele envolve ainda nos dias de hoje muito tabu. E o silêncio e o jargão que o tema traz por trás, a campanha traz por trás, se precisar de ajuda, peça, chame, de vida, ele já tenta combater essa tendência silenciosa, porque é uma estatística enorme e ainda, mesmo em 2024, subnotificada, porque inúmeros casos não ficam registrados como suicídio por razões óbvias, em que não se tem um diagnóstico preciso. Por exemplo, assim, um infarto que aconteça por algum tipo de excesso medicamentoso de alguma situação, ele ainda consta como um infarto, não existe uma investigação maior para poder... E as famílias, via de regra, inúmeras não fazem questão de que isso mais para representar o que está por trás desse significado, e que, inclusive, há não tão remotos tempos atrás, até os cemitérios para suicidas eram cemitérios separados em alguns países europeus. Nossa, muito Então, preconceito, né? muito preconceito. Não sei, é mais relacionado à taxa de suicídio, seria a campanha de setembro, ou também envolve outros transtornos mentais, né? Ela é uma campanha de conscientização, né? Ou seja, ali naquele momento se ocupa muito a se pensar, enfim. Não é incomum tu ver memes até entre colegas, do tipo assim, no Setembro Amarelo a saúde mental funciona, tu pede uma avaliação, se pergunta mais para os pacientes, acontece nos hospitais mais chamados de um psiquiatra, se aciona mais coisas no CAPS. Em dezembro já volta tudo para um estado, vamos dizer assim, status quo. E então o Setembro Amarelo pretende criar uma conscientização que se entenda esse processo, esse reconhecimento frente a sinais com a saúde mental de uma maneira, e o suicídio é
a nossa causa mortis, né? O nosso desfecho negativo. Então, ele acaba englobando todas as doenças, porque a doença mental ela não é a causa direta, ela faz parte de um contexto. Tu pode ter suicídio mesmo sem uma doença mental, mas ele predispõe muito. E existem inúmeras doenças com maior ou menor associação, além dos sinais, né, ligados a cada comportamento suicida. Falaste, Jackson, sobre estatística, né? O que representa o suicídio na população? A gente, infelizmente, vem na contramão do hemisfério norte. As estatísticas, assim, mais de décadas envolvendo continentes mostram que de 2011 a 2022, a Europa e os Estados Unidos vêm experimentando, através de campanhas e de trabalhos sistematizados, uma redução, talvez não na mesma intensidade que se pretenderia, mas ainda assim em nível de redução. Enquanto que, principalmente na América Latina, a estatística vem aumentando, assim, com uma evolução razoável nesse período, em que se aumentou, nesses 11 anos, em torno de 20%. É muito. É muito grande. O ano de 2023, no Brasil, foram em torno de 14 mil suicídios registrados. E 2017 foram em torno de 11 mil suicídios. A nossa região tem um número maior se comparado às outras regiões do país? Ou... A região de Passo Fundo não tem uma discrepância tão grande, mas assim tem cidades-chave como Chapada e Santa Cruz do Sul, que sim, tem um dos maiores números nacionais, são as campeãs nacionais. E foi dedicada uma causa para isso? Até a água já foi estudada, nível de lítio, e não se tem comprovação. Isso é até eu aproveito o canal para usar esse esclarecimento, porque é muito comum a gente pegar, assim, às vezes, paciente que consulta porque o lítio está baixo. E é importante ressaltar que a litemia é um exame que só tem indicação no paciente em uso de litioterapia. Fora disso, ela sempre terá um resultado abaixo da faixa terapêutica. Mas, ainda assim, pesquisas sérias tentaram ver alguma correlação e até então não se encontrou nada ligado a isso, mas foram pesquisas bem interessantes. Mas até então, o que se tem assim como a explicação mais próxima de esclarecedora são as raízes culturais, uma ligação maior, uma tendência maior às raízes germânicas, russas, que coincidentemente tem uma tendência de personalidade, de expressão menos expressiva. Porque na doença mental, o que existe de determinante para a modificação do curso é a expressão do sofrimento. Mas a gente pensa assim, tá, o que é a expressão do sofrimento? É só falar? Aí vem a neurociência, que é mais recente, para poder explicar todas essas questões, porque quando a gente fala ou articula algo que se pensa, tu está construindo uma outra sinapse. Pelo mecanismo de facilitação, isso já foi muito estudado, ainda é muito estudado em centros de pesquisa com ressonância magnética funcional. As pessoas adoecidas, elas reduzem as áreas corticais pensantes. E pelo processo de facilitação, quanto mais a gente usa uma área cerebral, a maior tendência que eu tenho frente a qualquer estímulo da vida que eu tenho é primeiramente usar aquela via neuronal ao invés de outra via neuronal. Isso é neurofisiologia. Então, se eu começo a reduzir outras áreas, já tenho uma genética para baixo nível, por exemplo, serotoninérgico em áreas específicas. E em cima disso, as áreas de sobrevivência que sempre serão medo, pânico, desespero, elas vão prevalecer. Aquele mecanismo por via de facilitação, sair ou ir com um amigo que me convidou para passear, vai me dar muito trabalho, é ruim, é desconfortável. Tentar uma prova para um novo concurso, oportunidade de trabalho, não vai dar certo, eu vou fracassar. A pessoa está pobre de sinapses acessórias, a careca ajuda a explicar essa parte. Uhum. Então, tu restringe a área funcional cerebral às áreas de sobrevivência. Com isso mais avançado, elementos epigenéticos, ou seja, o ambiente atuando em cima da tua predisposição,
tu começa a ganhar reforços, porque sempre que existe doença, não tem um doente. Já dizia um professor meu que quem vai te procurar no consultório é sempre o mais saudável, que por trás dele tem o verdadeiro doente. Esse não procura ajuda. Então, a pessoa que está adoecendo, ela já faz parte de um contexto que tem reforços positivos, tu não te ajuda, tu não faz nada por ti, tu tem tudo e ainda está dessa maneira. A pessoa internaliza isso com eu sou um fracasso, já estou tendo medo das coisas, dificuldade, não tenho ânimo, não respondo a nada. Como é que se constrói o pensamento e o núcleo suicida? O núcleo suicida, ele na verdade, não é um desejo de morrer na maioria das vezes. Ele é um desejo de alívio de sofrimento. Como a minha mente já elencou todas as formas possíveis de aliviar sofrimento, e eu não tive êxito nenhuma, eu tentei pensar em alguma coisa, eu tenho medo disso, eu tenho receio daquilo, a pessoa não enxerga, o horizonte fica encurtado, o cérebro não funciona a favor de perspectivas positivas. Então, com todo esse horizonte fechado, é até uma espécie de mecanismo de proteção do sofrimento do tipo, bom, morrer é melhor do que essa dor. Agora, lógico, isso não significa que não existam aquelas alternativas, porque todo esse fechamento de horizonte, ele é fruto de disfunções, pensamentos disfuncionais que distorcem a leitura da realidade. Isso vem um pouco mais assim das psicoterapias, principalmente a cognitivo-comportamental e a terapia dos esquemas, que tem maior comprovação científica nesse sentido, de que a construção de pensamentos disfuncionais cognitivamente, fruto de uma redução de área cerebral funcionante, fazem eu fazer uma leitura, promove uma leitura distorcida da realidade, de tal maneira que eu começo a ter escolhas equivocadas. E isso cria uma bola de neve negativa, um círculo vicioso, vamos dizer assim, da tragédia. Até poder culminar com a organização e eu saio das ideias suicidas que tentam gerar um alívio para o estado que eu estou, porque a pessoa se refugia. Se eu não tiver nada disso, se tudo não está indo bem, com essa tristeza, com essa dor, eu tenho a morte. Ali para frente, isso começa a ficar tão concretizado que ele começa a dar um pequeno passo. Como eu faria? É uma arma de fogo, vai ser uma ingesta de medicação, vai ser por enforcamento, eu me jogar de alguma altura, e aí eu passo para o chamado plano suicida. Plano suicida, arquitetar um plano suicida, ele ultrapassa um nível de risco de suicídio, faz parte da avaliação do risco de suicídio, inclusive. E o indivíduo com um plano suicida, ele está muito próximo de executar o suicídio. Tem estatísticas muito altas de com um plano suicida, tu tentando suicídio uma vez, a chance de tu cometer o suicídio na segunda vez e ser exitoso. Então aqui tu já está num estado que tu precisa ter uma atuação muito mais intensa e valorizar essa leitura de que, olha, é um paciente com uma tentativa, por exemplo. Falando um pouquinho mais da parte da relação paciente oncológico com a saúde mental, a gente sabe que cerca de 3 a um terço ou um quarto dos pacientes oncológicos vão ter algum transtorno mental durante ou o diagnóstico ou o tratamento, enfim. Isso dificulta muito, desde toxicidade do tratamento, né, Álvaro? Os pacientes têm muito mais sintomas, aumento de hospitalização e principalmente diminuição de qualidade de vida nesses pacientes, né? Tem alguns sintomas que a gente possa identificar logo lá do início para tentar não passar essa dificuldade para o paciente, e a gente sabe que o câncer é uma notícia que gera muita ansiedade, não só no paciente, como na família ao todo, né? Então, tem algum dado, alguma questão que a gente pode tentar iniciar logo já no diagnóstico do paciente para tentar melhorar essa qualidade de vida desse paciente? Sem dúvida que, em termos de dados, o dado mais importante é a história familiar. Os aspectos hereditários genéticos de suicídio aumentam as chances de tentativa de suicídio em mais de 8 vezes, com um familiar tendo pelo menos tentado suicídio. Então, esse é um primeiro ponto. Isso muitas vezes é interessante se perguntar para a família, porque um paciente impactado com a notícia de um determinado tipo de câncer e sabendo que ele vai ter que enfrentar um contexto extremamente exigente,
ele tem tendência, inclusive, a negar ou não lembrar de coisas que tenham sido muito trágicas na família. E aí a família tem uma importância de, não, sim, houve um tio, isso ajuda a gente a aumentar muito o alerta. E os aspectos hereditários têm um valor tão grande ou maior que a própria história ou uma própria ideação no paciente. Mas, além disso, sinais anteriores ao quadro de desesperança, mudança dos hábitos de coisas que ele costumava fazer, abandono de atividades de prazer. O indivíduo costumava pedalar e parou de pedalar. O indivíduo gostava de jogar cartas, visitava amigos, tomava café num determinado local, tinham hábitos sociais, isolamento. Eles são preditores importantes, mesmo que ainda não alcancem ideação, mas a gente tem duas coisas no tratamento oncológico: o diagnóstico, junto com o prognóstico, e o tratamento, com muitas vezes, toda a exigência que ele implica. Isso. E aí uma reserva psíquica importante tem muita diferença nesse prognóstico, né? O Alex falou que o impacto emocional, não é, do diagnóstico e do tratamento são muito grandes. Mas a gente também tem estatísticas mostrando que os pacientes que sobrevivem ao câncer, não é, eles têm taxas de depressão e de suicídio maiores do que a população geral. Inclusive, nesses pacientes sobreviventes de câncer, entre vários cuidados que a gente deve ter com relação à recidiva, outros tumores, não é? Depressão e suicídio fazem parte da atenção que o médico deve ter. Então, na verdade, sim, a qualidade de vida, a sociabilidade, né? Fora a história familiar, a questão do convívio social, do prazer, ou seja, da vida que não é... O libido de vida. Exato. Essa é um ponto muito importante. Existem várias formas de tu obter informações, né? Perguntas, por um lado, por outro, e o complemento de uma conversa um pouquinho mais prolongada com o paciente, a gente consegue obter algumas informações importantes, né? Sem dúvida, o estabelecimento de um vínculo abre um espaço, muitas vezes, para falar coisas que para muitas pessoas, com mais tendência ao homem, isso muito mais que a mulher, porque a mulher tenta o suicídio estatisticamente muito mais que o homem, mas as tentativas de suicídio masculinas são mais eficazes, né? E geralmente o homem tenta de formas mais violentas, né? Enforcamento, arma de fogo, acidente de carro. As tendências femininas se restringem mais assim a cortar os pulsos, ingesta excessiva de medicações. Então a mulher acaba se salvando mais. Acontece que o homem tem, de uma maneira geral, mais dificuldade de expressar sentimentos e falar de si mesmo. E esse é um fator preditor positivo para facilitar, para te aproximar de uma tentativa. Eu estava lendo alguns estudos e eles não chegam cada estudo tem uma conclusão diferente, que as mulheres teriam um índice maior de depressão e taxa de suicídio do que homens, outros igualmente, mas alguns estudos falando isso. E também a idade, geralmente pacientes mais jovens teriam mais transtorno de ansiedade, enquanto pacientes mais idosos teriam transtorno de depressão. Não sei se tem são bem conflitantes, né? A gente não tem Faz sentido, porque as pulsões juvenis é um tema até mais da psicanálise, mas eles estão mais de acordo com a ansiedade. Então, impulsividade, compulsividade, tu se expor ao uso de substâncias, toda essa curiosidade da própria adolescência está mais ligado a ansiedade é como se fosse uma disfunção na leitura de futuro. O mundo vai acabar amanhã, eu tenho que fazer tudo agora. E isso me joga para a tentativa de fazer coisas e aí vão entrar as angústias. A profissão que eu vou ter, a pessoa que eu vou me relacionar, se eu terei ou não, ou a pessoa que me deixou. Essa é a leitura do jovem, de trás para frente. E quanto mais velho, a leitura é inversa. O que eu não fiz, o que não aconteceu, o que eu podia ter feito, do que eu me arrependo, o que eu estou perdendo, como eu não sou mais.
Então, tu acaba, nesse sentido mais reflexivo, tendo uma tendência maior da depressão, que é o olhar para o passado. Uma disfunção nessa leitura para o depois. Inclusive, existem algumas crises que a gente chama das crises vitais, e o envelhecer faz parte de uma das crises vitais necessárias, comuns, importantes da vida. Nelas a gente estabelece reflexões que a gente, em tendo capacidade de aceitar essas reflexões, entender a própria existência, eu saio melhor delas. E esse é o nosso processo de, vamos dizer assim, evolução. Mas se o meu capital psíquico está desorganizado, eu já tenho essas distorções cognitivas por construção da minha história, da minha educação, de toda a minha infância e outras questões, frente a uma crise vital, que, por exemplo, é só o envelhecer, que não é doença, eu me deparo com essas perdas, perda muscular, perda de vitalidade, perda de criatividade, disfunções sexuais, e eu não sou capaz de lidar com essas perdas para entender os ganhos que existem nessa troca. Então, isso cai numa interpretação extremamente pessimista e depressiva, que para alguém limítrofe pode ser o suficiente para tentar o suicídio. Então, idade avançada é um fator de risco na avaliação do risco de suicídio. E sem dúvida que eles têm perfis diferentes também na tentativa, né? Mas dentro desses dados que o Dr. Álvaro coloca, de a tentativa do suicídio aumentar nos sobreviventes, né? Porque para muitos, isso é importante esclarecer, poderia ser comum entender assim, mas poxa, ele sobrevive a uma coisa tão dura, tão mais difícil, ele atenta contra a própria vida. O fato é que, possivelmente, nesses casos, já existisse um funcionamento prévio disfuncional, muitas vezes também não identificado e difícil de identificar, porque fica muito difícil tu transversalmente, no curso de um tratamento oncológico, entender, por exemplo, um transtorno distímico. Um transtorno distímico, qual é a diferença dele para depressão? Ele é mais brando de sintomas, mas muito mais extenso de tempo. E a pessoa funcionaliza, ela tem a vida, trabalha, tem filhos, desenvolve a própria vida, mas sempre com um basal menor. É aquele indivíduo que tu lembra dele assim, como é que era o fulano na infância? Ele não propunha uma brincadeira. Num grupo de crianças, o fulano e Beltrano guiavam a brincadeira, ele brincava junto. Mas não ia sair dele assim, vamos fazer um pega-pega? Vamos construir uma cabana na árvore? Ele não vai ter essa energia a esse ponto. Mas ele se adapta tanto a funcionalizar dessa maneira que ele passa uma vida deprimido e não se dá conta, porque aquele é o normal dele. Eventualmente, alguns distímicos expostos a algum tratamento, doutor, eu não me dava conta que eu podia ter essa vontade, essa criatividade. Ele começa a fazer outros caminhos, outras conexões neuronais, outros insights, entendendo, quando ele tem a sorte disso acontecer. Mas vamos imaginar que isso não aconteça, ele se exponha à necessidade de um tratamento oncológico. Ele já constrói, mesmo sobrevivendo, ele reforça elementos pessimistas que anteriormente estavam lá e para ele eram normalizados. Aquele era o padrão de ser. E frente a esse funcionamento, aí tem uma visão assim até mais da psicologia oncológica, em que muitos pacientes que não atravessam, eu gosto muito de um dizer que diz que o que não me mata me fortalece. Então, se tu sai de um quadro que te exige organicamente e tu não desenvolve algum aprendizado com isso, algum elemento reflexivo de como eu conduzo minha vida, o que é realmente importante, de alguma maneira possa ter uma reflexão para essa revisão do sentido da tua existência, Isso. A tendência, porque tu perde muito capital psíquico para qualquer tratamento de qualquer doença. Um diabetes impacta numa pessoa, ela muda, só o diagnóstico já muda. Ela tinha um horizonte para cá, se ela parar para examinar, entender o que ela tem pela frente, já se modifica, o funcionamento de vida, as medicações que ela vai ter que cuidar, enfim. Então isso já consome, já mexe com a nossa capacidade resiliente, que a resiliência é um termo que vem da física e significa o quanto se mede o que cada material tem de capacidade de resistir à dobra. Materiais mais resistentes se mantêm mais íntegros mesmo frente à dobra, ao estresse.
e materiais menos resistentes toleram menos o estresse, né? Tem coisas que não são só o médico, né? Que a família pode prestar atenção. Tu estavas falando ali antes de que o Alex te perguntou sobre esses sinais que a gente deve observar, não é? A abdicação do prazer, do convívio social, o que mais que a gente que poderia chamar atenção, tanto do médico quanto da família? Os hábitos pessoais são importantíssimos, né? Um exemplo simples é a quantidade de banhos que a pessoa tomava e passa a tomar. Um exemplo, a pessoa passou 5 dias sem tomar banho. Não é incomum as pessoas nesses quadros até sonegarem. Esses abandonos de ações da higiene simples podem ser indícios já de um início de um quadro muito antes assim de aparecer o desprazer de buscas por prazeres, enfim, a pessoa pode chegar a uma mudança de cuidado pessoal que abdica de muitas coisas que eram comuns do que ele fazia. O indivíduo gostava de ler, o indivíduo gostava de assistir filmes ou tinha uma postura de iniciativas dentro da família. Ou num contexto familiar, como, por exemplo, uma reunião de Natal, tu vê a participação dele diferente, ele presenteava as pessoas com criatividade, ele nem escolhe, não se dá o trabalho de poder pensar no presente de outro, e ele não é menos empático por isso. Ele está doente, ele não tem energia nem para ele, nesse contexto, né? Aí a gente estaria falando assim de sinais gerais. Pequenas, entre aspas, né? Mudanças, eventualmente, num ou no outro hábito já podem... Isso, a gente chama de anedonia, né? Que é a redução da sensação de prazer. Mesmo que ele siga fazendo, ele diz assim, poxa, parece que o que eu fazia anteriormente... Eu escuto música, eu não vejo graça em nenhuma. São todas iguais para mim. E anteriormente eu escolhi uma música para colocar, quero ouvir essa. Se tu tivesse que escutar uma música agora, que música tu escolheria? Tanto faz. O rádio que ele colocava, ele escolhia as músicas, entrou no carro. Ele entra no carro, ele só ouve notícias, mas ele falou, tá diferente. Ele tinha sempre uma coisa, ele se animava com aquilo. Ele fica, tu ouviu a notícia que estava se passando no rádio? Nem prestei atenção. E aquele rádio falante. Inconscientemente dá para entender, né? Ele tá mais em busca de companhia, então ele precisa de alguém falando. Porque ele já tá se vendo num universo muito solitário. É para encher o ambiente, né? Encher o ambiente, preenche, né? Chega num lugar, tanto desinvestir ou eventualmente assim uma televisão alta ligada na casa, e o indivíduo não está nem onde é que ele está. E ele está lá atrás da casa, mas ele enche aquele lugar, não tem conexão com aquela informação, não interage, não perda de propósito para as ações que ele está fazendo, né? Aparentemente tem vida ali dentro, mas não tem. Exatamente. E aí o Setembro Amarelo tem esse papel, né? O esclarecimento, né? A prevenção vai se dar se nós conseguirmos identificar o risco, não é? Sem dúvida, né? Essa conscientização que a gente para falar e aborda o tema, porque diferentemente do que muitos pensam, inclusive na entrevista médica, existe uma certa tendência ainda prevalente de que tu abordar sobre suicídio tu poderia estar induzindo. E não é incomum, se tu percebe alguém deprimido, às vezes na entrevista mesmo, algumas pessoas se deparam com receio, assim, o paciente te causa até um certo medo de que se eu provocar ele está tão limítrofe que qualquer pergunta se sabe que não. A pessoa se sente muito aliviada em poder compartilhar de que aquele sofrimento. O sofrimento dele está acontecendo e que ele não se sinta julgado por isso. Para a própria família, aquele ente familiar mais próximo, que talvez tenha um vínculo maior, às vezes não é nem quem mora junto, é alguém que visita, um tio, um parente que está em outro lugar, fulano, tu tem mais acesso com ele, com ela, que ele não se prive de perguntar. Fulano, tu estás pensando, tu pensou em a tua medicação tu está tomando em dia? Alguém chegou a observar isso? Olha, se encontrou... vamos abrir esses armários, tem medicação acumulada. Isso já é um planejamento de um suicídio. Ele começa a guardar a própria medicação para usar de uma vez só, por exemplo. Sinais valiosíssimos para uma prevenção. Mas se eu descobrir, eu posso piorar ele. Ele vai se sentir aliviado. De alguma maneira, ele talvez até deseje que alguém consiga abordar através de algum dado
que isso está acontecendo. Então, perguntar sobre isso de uma maneira que não exponha a pessoa, que não julgue a pessoa e que ele entenda que qualquer pessoa pode ser passível de pensamento suicida. O que determina a gravidade, não existe nenhuma pessoa que durante a vida não tenha pensado alguma vez em algum momento. Mas é diferente de um pensamento sustentado, contínuo, repetitivo e que depois passa para uma fase de planejamento suicida. Estava lendo alguns estudos também dizendo que pacientes com transtorno mental geralmente têm diagnósticos de doenças mais avançadas, né? Porque não procuram atendimento, porque não fazem os exames de prevenção, né? Então, a importância disso nas campanhas que a gente tem, o Setembro Amarelo consegue contemplar isso também na relação à oncologia, né? Não procurar o profissional, não cuidar da sua saúde, não ter prazeres, não comer bem, não se alimentar bem, fazer atividade física. Isso tudo tem uma relação, acho que é muito importante. E, infelizmente, a gente não vê no nosso dia a dia, né, Álvaro? Por mais que a gente oriente, fazer um acompanhamento, são poucos pacientes que vão e enfrentam isso dessa maneira, né? Eles focam muito na doença, né, no tumor, no tratamento de químio, ou qual que seja o medicamento, cirurgia, enfim, e deixam de lado esse fator tão importante que vai melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Sim, e pode dar energia para ele poder se manter, enfrentar melhor o câncer, né? Isso é importantíssimo, que se cai num tema muito falado recentemente, que é o suicídio passivo. Então, em pequenas ações, tu começa a perceber assim que a pessoa adere mal. Se tu pergunta a prescrição para ele, ele não sabe os remédios que ele toma. Volta e meia e ele falha com um ou outro remédio com frequência. Toma descuidados com coisas assim simples, sei lá, que seja dirigir sem cinto de segurança, ou excede do álcool, ou se envolve com discussões sem um sentido para aquilo. Tu tem várias formas de ficar se expondo de alguma maneira à tua própria debilidade e morte, né? Eu lembro de uma situação de um colega muito amigo meu, que naquele momento a mãe dele enfrentava um câncer de mama e a preocupação dele era um desespero. Ele médico, sabendo de todas as consequências, envolvido com a situação, quando a mãe fala assim: eu estou decidida, porque se Deus quer isso, eu não vou me tratar. Vai me custar. Ela argumenta para a família o custo do tratamento: eu vou me desgastar, ou eu vou perder o cabelo, ou vou ter dificuldades, ou vou me debilitar. Enquanto que, na verdade, por trás disso já existe uma compulsão suicida. Uhum. E esse é um elemento que pode fazer a diferença, por exemplo, poder se abordar com a pessoa. A senhora já pensava em suicídio antes do diagnóstico do câncer? Porque o suicídio passivo, ele constrói atitudes negligentes, mas ela não é... Ela vai ser muitas vezes argumentada e pode até convencer, dependendo de uma pessoa, um familiar. Poxa, mas olha, olhando bem faz sentido, viu? Ele tem direito. Olha o sofrimento, ele me convenceu. Ele tem esse direito de escolher. E analisando pela saúde mental e pela neurociência, o próprio suicídio, em algumas culturas, já chegou a se levantar que ele poderia ser uma escolha da pessoa. E hoje se sabe que ele faz parte de regiões disfuncionais cerebrais. Isso vale para o suicídio passivo. Ou seja, não é uma decisão consciente. Não é uma decisão consciente. Isso é importantíssimo para se entender. Isso não é uma escolha. Precisa ser entendido que esse pensamento é doente. Ele não faz parte. E tu vê muito isso na clínica do consultório, quando se atravessa esse período, se reconstrói esses elementos cognitivos, medicação, enfim, para ter essa resposta de saúde mental, e a pessoa se olha no pós. Fulano, como é que tu me descreveria a postura que tu tinha anteriormente? E ele, poxa, não consigo me reconhecer naquilo. Eu não consigo imaginar por que eu estava pensando isso. E essa é uma manifestação clínica da negação, de estar numa resistência. A pessoa estava... O nome disso, na verdade, é doença. Isso é uma coisa bastante importante, né? Porque a oncologia, nós, assim como oncologistas, a gente enfrenta... felizmente é incomum, mas a gente enfrenta situações em que o paciente não quer fazer tratamento, não é?
tem um estudo muito interessante, mas assim, é muito antigo, mas ele é muito interessante pelo seguinte: são aqueles, foi com aqueles pacientes já com todos os tratamentos disponíveis, já realizados, que seria o que a gente chama de cuidados paliativos, não é? Então, esses pacientes, quando eles estão muito sintomáticos, eles desejam a morte, né? Mas esses mesmos pacientes, no momento em que o médico intervém e consegue aliviar de alguma forma, mesmo que parcialmente, o sofrimento físico, quando tu repete a pergunta, eles já não querem mais. Um outro estudo interessante que hoje é muito mais tranquilo, mas na época lá onde a quimioterapia trazia um sofrimento muito grande, com vômito, mal-estar, que poderia durar dias ou semanas, era a visão que até há pouco tempo se tinha de quimioterapia, não é? Um estudo com mulheres que fizeram a quimioterapia depois de cirurgia, ou seja, com intenção curativa, depois que terminou todo o tratamento, quando passado alguns meses, elas foram inquiridas, foi feito um questionário para saber se elas se dispunham a passar por tudo aquilo de novo caso a doença voltasse. E aí foi praticamente unânime que sim, passaria. Não é? Foi um sofrimento no momento, mas logo após tinha a qualidade de vida, tinha superado a doença, estava com a vida praticamente normal, não é? Então, esse aspecto que tu falaste no momento que tu consegue, de alguma forma, não só com medicamentos, mas só de conversar, ouvir a pessoa e ele poder compartilhar aquele sofrimento Ele já está fazendo emocional. um outro caminho sináptico. Exato. Só com essa fala. Pode ser que ali, né, no segundo a seguir, ele desista ou seja, aquilo que ele estava buscando, né, era não fazer, mas não estava vendo opção. Essa união, né, de disfunções, no caso orgânica, pelo tumor que ele está tratando, com a disfunção dos pensamentos, com a disfunção da cognição, eu não quero viver, eu vou desistir. Isso permite muito que a gente entenda sempre, né, essa máxima da medicina, a gente entender o doente como inteiro, né, porque a doença não se restringe a um sistema. E tem trabalhos muito recentes, principalmente da equipe do Stephen Stahl e do George McIntyre, no Canadá, principalmente, em que eles acompanharam pacientes bipolares obesos graves, que cursaram com um número de reinternação muito menor. E aquilo até então não ficava, faz sentido, teve uma melhora de autoestima, coisas nesse sentido, mas eles não ficaram satisfeitos com isso e entenderam, mas o que aconteceu neuroquimicamente? Bom, no metabolismo se encontrou um perfil metabólico melhor e cruzando isso, o perfil da glicemia melhorado. Até aí, nenhuma novidade. Mas espera aí. O diferencial foi maior do que melhorar o perfil glicêmico, foram os que baixaram o nível de insulina. E dos que baixaram o nível de insulina, por que essa diminuição de insulina teve maior repercussão? Eles investigaram no líquor e encontraram que os pacientes que tinham um perfil de insulinemia menor em bipolares, pós-cirurgia bariátrica, manifestavam um nível de interleucinas menor no líquor. E agora, recentemente, tem um avanço muito grande, já tem, inclusive, principalmente na psiquiatria infantil, já existem alguns anti-inflamatórios utilizados junto com antidepressivos. Me parece uma tendência bem grande, assim, da psiquiatria das próximas décadas, porque tem se encontrado inúmeros indícios de que os processos inflamatórios estão associados com a piora dos quadros, desde que tu tenha um embasamento genético para isso, hereditário. Então, isso permite que a gente pense o indivíduo doente
como um inteiro. Em que processo desencadeia aquilo, o que foi o gatilho para aquele fator tumoral e até que ponto isso também não tem relação para piorar a estruturação, a neurocircuitaria dele Sim. e ele se inclinar para um pensamento disfuncional, negativo, autodestrutivo, enfim. Então, acho que é um olhar importante de a gente poder ter do paciente, sem dúvida, como um todo. E fato ou não, nessa tua descrição desse estudo, né, Álvaro, a percepção das pessoas pós-tratamento também como um resultado de saúde como um todo, como um inteiro, porque tu ganha esperança, tu resgata a motivação, as pessoas que alcançam propósitos se sabe que tem associação maior com longevidade maior, menor tendência a todas as doenças e melhor recuperação, inclusive a espiritualidade e um tipo de fé, independentemente de ser religioso ou não, ele está associado a melhor resultado pós-operatório. E esses são dados, vamos dizer, consistentes, científicos, quer dizer, tu resgata propósitos. Exato. A espiritualidade é uma coisa importante. Importante. Achei interessante isso e falar sobre marcadores inflamatórios no líquor, né? Então, tem um estudo interessante. A gente sabe que a alimentação é uma coisa assim muito básica para a nossa saúde, né? Não é só para a gente se manter vivo, mas com relação à saúde. Fizeram um estudo com fitoestrógenos. Uma discussão muito grande se é seguro usar em mulheres que tiveram o diagnóstico de câncer de mama, aquela coisa errada toda. E fica muito difícil de tu fazer um estudo prospectivo para saber se um suplemento de fitoestrógeno vai aumentar a recidiva, ou porque um estudo tem que ser de centenas de pessoas, um longo tempo, não é até que se obtenha um resultado confiável. O que esse estudo fez foi uma geração de hipótese. Analisou marcadores inflamatórios, mas basicamente atividade de oncogenes e proto-oncogenes, mostrando que os fitoestrógenos aumentavam as atividades dos genes oncogênicos, não é? Tanto a atividade com as suas proteínas, não é, circulantes, seus neurotransmissores, suas citoquinas e essas coisas todas. Tem estudos de depressão e flora intestinal, né? A gente tem estudos que são muito fortes, mostrando que dependendo da qualidade da tua flora intestinal, a imunoterapia é mais ou menos eficaz, não é? Então, a situação assim é bastante complexa quando tu pega um paciente, são tantos mil fatores que tu precisa estar atento que nem sempre, e muitos deles tu não consegue intervir, não é? Mas diabetes, síndrome metabólica são doenças em que tem um estado inflamatório crônico. E a gente sabe que tanto a obesidade quanto o diabetes são fatores de risco para inúmeros cânceres, não é? E também pelas doenças mentais. Tem trabalhos que foram até apresentados no último Brain, Congresso do Cérebro e Comportamentos, em que eles fizeram uma revisão sistemática sobre o consumo de açúcares. E foi estabelecido alguns padrões de consumo. Se encontrou um risco, de uma maneira geral, de aumento de chance de depressão somente ligado ao consumo, independentemente da pessoa ter tido o diagnóstico e mesmo não tendo na família, em 26% quando o consumo é moderado. O que seria um consumo moderado? Eu não tenho assim, os dados precisos, mas a pessoa tem já tem um uso de açúcar no formato de sacarídeo, predileção pelo uso de carboidrato, faz
faço todo dia uma refeição, pelo menos, com o uso de carboidrato, adoça café, adoça leite, adoça suco, chá. E no uso intenso, a pessoa precisa em todas as refeições algum tipo de açúcar, de doce. Uma sobremesa. Uma sobremesa, por exemplo. Esse sou eu. Sobremesa sou eu. Mas aí isso pode ser compensado pelo exercício, né? Então, isso pode ser equilibrado. Mas nos sedentários, isso aumenta em 33% a chance de... Tu pensa, para uma população em geral, Nossa, é 1/3 o aumento da chance, é muito alto. a gente está falando de dezenas de milhares. Exato. E a repercussão, os desdobramentos disso, porque se tu tiver uma predisposição genética em cima disso, aumenta, tu vai acumulando fatores para aumentar essa gravidade. E um tema, porque falando em suicídio, um tema que a gente não pode deixar de abordar, um diagnóstico, na verdade, entre suicídio, câncer e que seria o transtorno bipolar. Porque inúmeras situações, consultas, independentemente da especialidade médica, dos bipolares, 80% dos bipolares consultam em fase depressiva, vão ser encontrados em fase depressiva. E nessa fase, mesmo o uso de um antidepressivo pode mascarar muito o quadro, se entendendo como unipolar. Ali adiante, tu pode não acompanhar o paciente, ele evolui para um quadro de melhora no primeiro momento, ou pelo menos de uma melhora aparente pela melhora da energia, e ali adiante com um quadro ou disfórico, ou eufórico, ou maníaco, que o risco de suicídio também existe. É diferente. Euforia, mania, eles não são sinônimos de bem-estar. Eles são quadros muito disfuncionais, ligados a bastante impulsividade, vai muito além assim do excesso de compras, a pessoa se expõe a um risco muito grande de inúmeras coisas, e isso está muito associado, como eu dizia, mostrava nesse outro estudo da obesidade, os elementos inflamatórios predisponentes são muito altos. E a alimentação num bipolar é um contexto que atualmente se sabe que tem uma importância grande também, como tratamento adjuvante, colaborativo, vamos dizer assim, higienodietético. E a bipolaridade, a partir da suspeita até o tratamento, esse é um estudo da Associação Americana de Psiquiatria, ele leva em média 10 anos. E nesses 10 anos que o paciente leva para aceitar um quadro, depois que é suspeitado, de uma maneira generalizada, assim, generalista. Ele não chegou a consultar com um psiquiatra por razão, não. Um familiar levantou a ideia, alguém levantou, ele fez uma consulta, a pessoa suspeitou de bipolaridade. Esse tempo até o desfecho do diagnóstico são 10 anos que ele aceite tratamento. Nesses 10 anos, ele tem perda conjugal, financeira e social. E geralmente associado com elementos de saúde, porque ele sem estabilização de humor, é muito autodestrutivo. Ele tem uma estrutura funcional de muita negação. Aí entra um ponto importante dentro da oncologia, porque serão pacientes que terão um grau de resistência terapêutica muito mais alto que os depressivos unipolares. Ele teria uma chance de negação muito maior. Muito maior. E aí entram os sinais atípicos da depressão, porque a maioria tu não encontrará em mania. O paciente bipolar não vem em mania franca para ti. É muito baixa a estatística de uma mania, de fazer o diagnóstico pegando ele num momento de euforia, que ele está acelerado, gasta mais do que o comum, é mais loquaz do que o comum, fala bastante, não fala com lógica, tem desconexão nos sentidos. Isso é, vamos dizer assim, no livro existe. Na realidade, isso é a exceção que vai acontecer. Sim. Então, quais são os sinais atípicos da depressão? Se a tendência é insônia, ele dorme demais, ele tem elementos de comer excessivamente, ele tem tendências compulsivas. É uma depressão mais súbita, ela não foi construída ao longo do tempo, ele foi perdendo o comportamento. Olha, de uma hora ele vinha bem, semana passada parece que ele ficou dessa maneira e ele permanece dessa forma. Não é uma tristeza. Não é... Lembrando que tristeza cede a uma intervenção alegre. Álvaro, o que tu está fazendo agora? Tô aqui, tô em casa. Eu vou passar aí, vamos pedalar. Não sei, tô passando aí.
Passei lá, como eu passei na tua casa, tu sentiu que o convite estava ali, tu acabou indo pedalar também. Quando tu volta desse pedal, tu, me senti melhor, olha só, não estava tão... E isso era uma tristeza. Num quadro depressivo, tu volta dessa ação, como é que foi? Não tem diferença nenhuma, isso não vi sentido, não tem graça nenhuma. Só se não cair, né? Independentemente, só se não cair. Independentemente de ser um depressivo unipolar ou bipolar, as características são as mesmas, mas o início é abrupto na bipolaridade. Essa é uma outra característica da depressão atípica. Então, são pequenos sinais para a gente ter atenção, porque frente a uma depressão atípica, evite o antidepressivo. Ele pode ser muito perigoso. Ele tanto desfuncionaliza o quadro, quanto se sabe que ele piora a terapêutica com o estabilizador de humor. O antidepressivo não é proibido nas depressões bipolares, mas para ele poder ser iniciado, existem alguns são alguns mais perfilados para os quadros de depressão bipolar e que tu pode iniciar ele depois de o paciente estar estabilizado, com uma consistência de estabilização. Aí tu tem mais segurança de que ele não caminhe para viradas, enfim, ou quadros mais compulsivos. Cada especialista com a sua especialidade, né? Melhor assim. Eu tenho bastante resistência em invadir áreas onde eu não tenho domínio, não é? Não me sinto confortável. É muito complexo, e a palavra câncer gera muito medo, muito preconceito. Não é tão incomum de várias famílias comunicarem a gente para não falar do diagnóstico para o paciente não pode nem saber do diagnóstico, né? Então isso ainda é bastante complexo, é bem difícil mesmo. É como o suicídio, né? Tá no rol dos tabus, de entender que aquilo piore a pessoa. Por mais doloroso que seja, lógico que havendo um desejo da família, a gente precisa respeitar o entendimento que a família tenha. Uhum. Mas do ponto de vista psíquico, a tendência da pessoa a se refazer é sempre que ela toma contato com a verdade. Como cita muito o Irving Yalom, né, que é um psicanalista americano consagrado, escritor já de best-sellers, ele diz que toda evolução, toda psicoterapia, a base da psicoterapia é tu conseguir desenvolver a verdade com uma pessoa. Para muita gente isso parece simples, mas tu conseguir desenvolver as verdades a fundo, tu vai se deparar com mentiras que tu conta para ti mesmo. Então, essa é difícil. Essa é difícil, né? Mas ali está, se é difícil, ali está a equação da vida da pessoa, né? Não tem coisa que não tem uma situação difícil que tu resolva com uma solução fácil, é muito difícil. Mais provável que frente a uma situação difícil tu precise ter dificuldade para lutar com aquilo. Se fala muito sobre redes sociais, não é? E o impacto das redes sociais do comportamento, acho que mais do jovem do que dos adultos. O que nós temos assim de mais concreto sobre? Tem um efeito que é sempre importante de se comentar, que se chama efeito Werther, que ele é baseado num romance do século XVIII, em que o indivíduo se suicida depois de que a amada dele se casa com outra pessoa, e acabou sendo usado para descrever o nome desse fenômeno, que é sempre que se acontece um suicídio, principalmente numa pessoa pública, uma pessoa famosa, os detalhes precisam ter muito cuidado na maneira que eles vão ser noticiados. Porque uma pessoa que tenha um posicionamento, uma força pública de imagem, ela pode encorajar pessoas que vêm num estado de ideação ou de planejamento suicida a repetir o mesmo método ou pelo menos tentar o suicídio. Nas redes sociais, a gente tem pouco mecanismo de poder controlar a forma que os fatos acontecem, algumas pessoas vão descrever os fatos. Então essa disseminação se tornou muito grande. E a gente viu nos últimos tempos alguns fenômenos, teve o baleia azul, tiveram várias situações que funcionaram fomentando autoagressões, suicídios em adolescentes, em crianças. Ganhou uma capilaridade muito grande e com elementos perversos de quem cria muito intensos,
que para uma mente saudável aquilo pode não ter efeito algum, mas numa pessoa doente aquilo se adesiva, se liga, dá sentido para algo que já está sendo montado e fica validado pela pessoa, como ela aconteceu, detalhes, vamos dizer assim, bem precisos de como acontece. Sim. Tem uma coisa curiosa, porque durante a pandemia, as redes sociais houve maior uso de internet, sabidamente, tanto para o trabalho, para a comunicação, de todas as maneiras, o uso da internet se intensificou e das redes sociais por conseguinte. Mas, curiosamente, o aumento, as taxas de suicídio no Brasil vêm aumentando. Mas no período da pandemia, esse aumento permaneceu na mesma intensidade, não houve um incremento do aumento do ponto de vista estatístico. Então, parece que o suicídio segue ligado ainda a essas razões mais tradicionais, vamos dizer assim, a doença de base, o manejo familiar e a adesão ao tratamento, né? Diagnóstico, enfim, todo esse contexto do tratamento psiquiátrico de base. As redes sociais têm uma ligação grande com autolesão, alguns movimentos pontuais de grupos, enfim, acontecendo, mas não foi o suficiente para modificar as estatísticas gerais. Eu acho que cabe ainda, eu acho que não é uma coisa para a gente fechar os olhos, sem dúvida que merece sempre cuidado e talvez até algum tipo de controle sobre esse tipo de comunicação. Porque um dado é o dado estatístico geral, mas alguma pessoa vai cometer o suicídio por conta de uma identificação. E aí, quando aquilo acontece no teu círculo, no teu âmbito familiar, nas tuas proximidades, aquilo deixa de ser estatística. O caso é o teu. Exato. Engraçado, com o isolamento na pandemia, então não houve um aumento. Eu pensaria justamente o contrário. Manteve a mesma curva. Talvez se explique por uma compensação, porque mesmo com o isolamento, as pessoas permaneceram mais juntas no próprio núcleo familiar. E se sabe que a vivência familiar tem um poder de proteção anti-suicida muito alto. Eu diria que é a única coisa que supera o lítio, porque o lítio, descoberto em 1948 na Austrália, persiste como a única medicação até hoje com comprovação científica de evitação de desfecho suicida e melhora de pensamentos suicidas. Então eu aproveito para citar ele, que a família é a única que supera o lítio, vamos dizer assim. Interessante, mas parece que houve o maior número de separações, né? Durante Isso é mais compreensível. Né? Tá certo. Da minha parte aqui, já tirei todas as minhas dúvidas aí. Muito interessante a conversa hoje. A conversa foi muito boa, Jacques. A primeira vez que a gente sai um pouco do tema especificamente câncer, não é? Hoje a gente mais ouviu do que falou, né? Exato. Não, foi uma aula aqui, né? Uma aula. Pena que a gente não teve essa aula lá na faculdade, né? E daí era mais fácil de identificar e ajudar muita gente, não é? Mas, Jackson, a gente te agradece imensamente a vinda. Acho que esse podcast aqui vai ser um dos, não é? Que vai gerar não só agora a audiência, mas depois são os acessos tardios, né? Em geral, esses se prolongam por muito tempo, uma conversa muito interessante, tem muita coisa que tu falaste, importante. E acho que, assim, como tu falaste lá no começo, né, a campanha do Setembro Amarelo é isso, a gente precisa falar. E falar não significa expor, né? É falar com respeito, ouvindo, entendendo que é uma necessidade e tentando ajudar. E não recriminar ou achar que é alguma coisa moral, não é? A questão do suicídio não é moral, ela é fisiológica, biológica, emocional. E a gente precisa entender isso como uma forma de também estar disposto ou apto a poder ajudar.
Te Sem dúvida, agradeço. o agradecimento é meu, uma oportunidade muito boa, digo mesmo, uma forma de diálogo muito fácil, que a gente vai trazendo temas tão valiosos assim, e conectando, e eu acho que isso reforça assim, que a principal mensagem que o Setembro Amarelo precisa trazer é de fato a comunicação das pessoas em sofrimento, dos pacientes iniciando algum tratamento, dos médicos entre os médicos, e que isso possa cada vez mais ficar menos, vamos dizer assim, assustador ou desqualificado ou pré-julgado Uhum. para uma linguagem de fato mais até técnica, porque torna isso mais aceitável pelas pessoas, de um contexto, de um problema que é ah, retórico na humanidade, né? Não é uma coisa de hoje nem de ontem. Sim, ou seja, um problema que existe deve ser entendido como uma realidade que deve ser enfrentada, Exatamente. né? E a gente só vai poder enfrentar se a gente olhar, perceber, falar sobre, divulgar e fazer os encaminhamentos ou as medidas necessárias. Exatamente, é E isso aí. lembrar da importância, né, Álvaro, que ter uma saúde mental boa, adequada, é tão importante quanto a químio, quanto a cirurgia, quanto a radioterapia, enfim, isso está empregado em todo o paciente, não só na doença, né? Acho que isso é importante. Exato, é uma união de coisas, né? Que se... Hoje a medicina não dá para tu ficar na tua bolha, né? A medicina, Exato, exato. ela é muita coisa. Muito amplo. Quando tu fala de qualidade de vida, né? Tratar a doença é uma coisa, e cuidar do paciente é um pouco mais amplo. Mais amplo, sem dúvida. Várias esferas. Perfeito. Então tá, agradecemos os nossos ouvintes, aguardamos vocês aí, a audiência para o próximo mês, Outubro Rosa. Outubro Rosa. Muito obrigado, Jackson, foi um grande prazer te ter aqui.